Eu já tinha essa vontade de fazer um filme que unisse Brasil e Índia. Isso foi em 2003. Então, pra vocês verem como que esse sonho é uma coisa que você vai gerando durante... A gente tá em 2012, né? Durante... Nossa, a primeira vez que eu fui era muito apimentada. Lembra um pouco a nossa comida baiana, assim, porque tem aquele... E, aliás, sabia que aqui a pimenta que é usada na Bahia, o coco, a manga, o boi que veio pra cá, é tudo que veio da Índia, na verdade. Porque na época da colonização, os portugueses eles iam até a Índia e na volta eles paravam a caravana aqui no nosso Nordeste. E aí muitas coisas ficavam aqui na troca e tudo mais. Então a comida ela tem aquele gosto bastante apimentado. No começo eu passava um pouco mal, assim, porque era muito forte. E não só a comida é forte, os cheiros são fortes, as pessoas te olham de uma maneira assim que é super forte, super quente, ali o sul da Índia onde eu estava. Enfim, era tudo muito intenso, então eu passava um pouco mal, mas acho que por uma conjuntura de tudo. E aí eu ficava comendo muito iogurte, porque equilibra a pimenta, né, o iogurte. Mas aí depois, isso foi no começo, assim, depois eu acabei me acostumando, eu já adoro, sinto saudades, vou nos restaurantes indianos para comer mais. E é muito engraçado que eles relacionam, né, tem toda a Ayurveda, que é uma medicina deles, que eles relacionam as comidas com 4 tipos, digamos assim, terra, fogo, água que é vata, né, que é meio água, meio mucosa, e mais ar. E aí na comida você também tem todos esses elementos, então você tem que sempre estar preocupado em comer para que esses elementos, não pode ter tudo fogo, nem tudo água, nem tudo, então os elementos acabam se equilibrando e isso também te traz saúde, porque é 8 horas e meia de fuso horário. Para chegar lá você pega um voo, eu fui pela África do Sul, você pega um voo de 15 horas até Johannesburgo, que é na África do Sul. Você passa umas 7, 8 horas lá no aeroporto esperando o próximo voo e pega mais um voo de mais umas, sei lá, 12 horas por aí. E aí você fica com o fuso horário, eles estão na nossa frente, quase um dia, né? 8 horas e meia, né? Então é quase... Quando aqui é noite, lá é meio... Quando eu faço reunião com o pessoal lá, que até hoje a gente trabalha juntos, né? Eu sempre tenho que fazer ou muito tarde da noite aqui ou muito cedo da manhã lá. E daí a gente pega os dois acordados, porque senão acaba que a gente está acordado quando eles estão dormindo e eles dormindo quando a gente está acordado. E aí a gente fica bem zonzo. Mas eu acho bem interessante, por exemplo, quando eu filmei as primeiras cenas do filme, dela chegando naquele hotel, mas você vê que elas estão bem cansadas, né? Eu fiz questão de filmar justo no dia que elas chegavam. Eu já estava lá um tempo antes, na pré-produção do filme. E aí eu falei, esse cansaço de 30 horas de viagem, de fuso horário de 8 horas e meia, a gente não consegue, ator nenhum consegue fingir isso, né? Ou consegue atuar isso, nenhuma maquiagem. Assim, eu fui lá, eu vivi lá quando eu tinha 18 anos, fiz 19 anos quando eu estava lá. Estudei dança lá, quando eu tinha Mohapatra, como ironista. Fiz também um curso de dança de cinema, a gente trabalhou no hospital, enfim, tive várias experiências lá. E lá é uma coisa assim que é comum mesmo, você tá na rua e te chamarem para participar de filme, porque tem uma indústria de cinema muito grande. Para ter uma ideia, assim, só de salas de cinema, aqui no Brasil, que é um tamanho assim, mais do que 2 vezes o tamanho da Índia, em termos de território, a gente tem 2.250 salas, mais ou menos, de cinema. Lá eles têm 15 mil salas de cinema, um território que é tipo menor do que a metade do Brasil. Então tem cinema em tudo quanto é canto e tem muitas produções, assim, cada estado. A Índia também é muito interessante porque ela, meio que nem a Europa, que é um pedaço de terra pequeno, mas que tem cada cultura super bem definida, com uma língua definida, um reinado, uma história diferente de cada um. A Índia é um pouco assim, ela tem um terreno que é maior, né, quase a metade do Brasil, mas cada estado tem uma língua. E essa língua é completamente diferente da língua seguinte. É como se você fosse daqui para São Paulo e não entendesse mais nada do que ninguém estava falando. De São Paulo, sei lá, para Mato Grosso, ninguém entendesse mais nada. Então eles têm 17 línguas oficiais, e não são dialetos. Dialetos têm mais de 1.400, são 17 línguas oficiais mesmo. E cada um desses estados resolveu montar a sua própria indústria de cinema. Porque eles não querem ficar dublando o que fazem em Mumbai, o que fazem em Bangalore, o que fazem, sei lá, em Madhya Pradesh. Enfim, eles querem cada um fazer a sua própria indústria. Então, você tem uma produção de filmes muito, muito grande. Assim, é maior do que Hollywood. Já está chegando a 1.200 filmes por ano. Para ter uma ideia, aqui no Brasil a gente lançou, ano passado acho que foram 70 filmes no cinema e produziram 200. Lá eles fazem 1.200. Só para ter uma ideia. Mas porque as pessoas vão muito no cinema também. Então, vocês têm sessão desde as 7 horas da manhã até de noite. Lotado, o pessoal vai e dança e gosta de ir.
tem uma relação assim muito forte. As donas de casa assim, deixam os filhos no colégio, voltam, vão no cinema antes de fazer o almoço, sabe? É uma coisa que, mais do que assistir televisão, faz muito parte do dia a dia deles. Ver, sei lá, 4 filmes por semana. Rotina dele. Rotina, né? É bem mais barato também em greve, assim, acho que tem um monte de questões que fazem com que isso seja tão popular, mas eles são apaixonados mesmo por cinema. E aí isso acontecia comigo, assim, e com outros amigos também, assim, de chamarem para fazer participação em filmes. Que daí dá uma cara meio internacional, não sei. Tinha uma coisa assim que eles... E tem essa coisa também que as indianas, elas não gostam de usar biquíni, elas têm, assim, se protegem mais. Hoje em dia, assim, tá mudando, mas assim, lá em 2003 era bem... Elas se protegiam mais, assim, o corpo, elas não gostavam de explorar dessa maneira. E o ocidental estava mais acostumado, então o pessoal pegava lá os franceses, os italianos estavam viajando, a gente pedia pra gente fazer isso. Eu acabei não fazendo naquela época, fiz só um curta-metragem. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu fui estudar, enfim, fiquei um tempo andando por aí. Aí eu voltei pro Brasil em 2006, começaram um monte de amigos meus me perguntar como é que era ir pra Índia, eles tinham um morrinho de vontade de fazer cinema, um monte de ator, e se ia ter trabalho lá. E aí chegou uma hora que eu falei, nossa, isso daqui dá um filme, né? Deixa eu escrever, vamos... E foi junto com a Lorena Lobato e a Paula Brown que fazem parte do filme, então a gente se juntou e aí a gente começou a criar essa história. Eu coloquei, tipo, assim, acho que a personagem da Sofia é mais parecida comigo aos 18 anos de idade, acho que tem mais crises existenciais, tem essa coisa de profissional também, seu papel no mundo, de pertencer ou não pertencer, de dar e tudo mais. Ela é mais baseada em mim. As outras duas eu perguntei pra elas o que elas estavam vivendo naquele momento, que também elas estavam querendo pôr pra fora, sabe? Como elas estavam querendo lidar. E na época, a Paula, não sei se vocês viram, o filme chamava Cheiro do Ralo, da Heitor Dália, é super legal, super bacana. Também tem o Salto Mello também. Ela fazia um personagem que era a bunda no Cheiro do Ralo. E era um personagem super legal. Mas aí depois, na hora do lançamento, a mídia caía em cima porque queria ficar vendo a bunda dela e é um inferno aqui no Brasil. Acho que toda mulher aqui, de uma certa maneira, acaba também sofrendo um pouco com isso, assim, porque é uma exploração muito grande das nossas nádegas e não necessariamente do resto do intelecto. Eu dou graças a Deus que a gente tem uma presidenta mulher hoje em dia. Depois de 80 anos de democracia no país, finalmente a gente tem uma presidenta que é mulher, então que está mostrando que as mulheres não precisam ser só objeto sexual. Chegou lá sem mostrar a bunda. Que chegou lá sem mostrar a bunda, exatamente, né? Então a gente também tem outras coisas para explorar, né? Acho que a mulher significa muito mais do que a bunda, assim, né? Tem um monte de enfim, de contribuições para a sociedade e tudo mais do que isso. Então ela estava carregando muito essa situação. E aí eu falei, vamos fazer então um personagem que foge do Brasil, que já está fugindo dessa situação no Brasil, e de uma certa forma cai lá de novo, porque lá na indústria também de mídia, mas de novo ficou explorando a mulher dessa maneira. Então de novo vão lá com um biquininho pedindo para as mulheres usarem e ficar rebolando. Isso não é possível. Andei metade do mundo para cair no mesmo tipo de exploração, né? Então aí esse era o personagem dela. Aí a outra, que é a Lorena, que é a aluna do filme, ela tem mesmo aquela criancinha que aparece tocando piano com ela, é o filho dela. E ela estava com muita vontade de viajar e de trabalhar fora, tocando, ir para o Canadá, emigrar para algum lugar para tocar mais, experimentar mais, e só que ela tinha essa questão do filho, né, que é uma questão muito feminina. Você está na casa dos 30, você quer dar, enfim, ficar com aquela coisa da profissão ou a família, como fazer as duas coisas juntos, né, como carregar as duas coisas juntas. E aí a gente quis trazer, então, de alguma maneira, isso aí pro personagem dela, assim, que vai ficar longe do filho, sente falta, ela se comunica com ele tocando piano. Mas de uma maneira também que a gente não se focou completamente, porque como eram 3 personagens, isso é muito difícil também de fazer cinema. Você acaba ficando meio que com o trio e aí o tempo que você tem para explorar o conflito de cada um acaba sendo muito pequeno, assim, acaba sendo... Isso até eu tenho uma certa... Não dó, assim, né? Mas é que algumas coisas vão se configurando, né? Mas me dá vontade às vezes de ficar... Tanto que no final do filme, quando elas começam a se separar, não sei se é separar, mas assim, quando elas pegam um barquinho lá em Varanasi, que acho que tem aqueles corpos sendo cremados, a câmera começa a enquadrar cada uma delas separadas, para já ir preparando o espectador que elas vão cada um para um caminho separado. Eu acho muito importante, assim, tem muita coisa que a gente carrega que são sonhos que não são nossos, como a gente estava falando.
São condicionamentos culturais que são dos seus pais, da sua família, do seu país, do seu bairro, da sua igreja, do seu continente, da sua condição histórica, enfim. A gente carrega um monte de condicionamentos culturais que não necessariamente é aquilo que a gente de fato quer fazer ou de fato quer viver. Então, quando eu fui com 18 anos, a minha tentativa era essa. Eu falei, eu quero sair da minha língua. Eu quero sair de tudo aquilo que querem, que eu, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Eu quero descobrir qual que é a minha vontade sozinha, né? Qual que é o meu desejo sozinha, antes de lidar com tudo isso. E essas rupturas eu acho muito necessárias, assim, quando você está com essa idade, assim, de... Enfim, entrando na vida adulta, né? Porque você... Acho que quando você escolhe uma profissão e tudo mais, é uma maneira que você tem de mexer na sociedade, de unir a sua paixão com aquilo que é necessário no mundo, e ao mesmo tempo você tem que estar muito seguro daquilo que você quer, né? Você tem que se conhecer muito bem. Então acho que para mim foi uma jornada de autoconhecimento nesse sentido. E lá era muito engraçado, porque me perguntavam muito ao que eu pertencia, que tem até isso aí do filme. E aí me perguntava a que eu pertencia, eu falava, meu, que pergunta é essa, né? Tipo, que espécie de pergunta, né? Pergunta outras coisas, minha idade, né? Me pergunta, não, o que eu pertenço, não entendia o que era. E só depois de um tempo lá é que eu entendia que eles estavam perguntando de onde eu vinha. Então se você vem do Brasil, você pertence ao Brasil. E se você vem de outro lugar, você pertence, porque você carrega esse lugar onde quer que você vá. E eles lá, eles acreditam em reencarnação, então eles acham que se você nasce em determinado lugar, em determinada família, com determinados professores, em determinada classe social, em determinado bairro, em determinado país, em determinado etc, etc, é porque você tem ali um karma coletivo com aquelas pessoas, e que eles chamam de Dharma, que é de dever e de direitos juntos. E então, por mais que eu estivesse lá tentando me desassociar de tudo aquilo que eu carregava, no fundo eles me colocavam de novo, que onde quer que eu vá, eu carregava esse karma coletivo comigo. Que eu achei muito interessante. Para mim era uma das palavras, um dos conceitos mais interessantes da cultura indiana que eu queria depois dividir com mais pessoas. E foi uma das molas propulsões para querer fazer um filme. Daí eu estou em São Paulo, minha amiga me liga, essa amiga que foi junto comigo, Bia, o Terrorista está passando na Cinemateca, pelo amor de Deus, corre lá, assiste o final do filme e me conta. E aí eu vou lá na Cinemateca e tá passando o filme e tá também o produtor do filme lá, que é o Ron Devinelli. E aí eu falei, não, é agora, né? Vou com a cara e com a coragem falar do meu projeto pra ele. E aí eu falei então desse projeto, desse filme, né? Tava a Lorena, a Paula comigo, enfim, ele levou um pouquinho a sério, mas não muito. Aí eu traduzi o roteiro inteiro, mandei pra ele pela internet. E ele era dessa dinastia, os Estúdios Prasad, ele é uma dinastia assim, do sul da Índia, de cineastas, que quem começou, né, que é o Elmi Prasad, ele é tão importante que ele é selo postal nas cartas da Índia, só pra, que nem Gandhi, assim, só pela contribuição que deu para o cinema. Então, eu sabia que a família dele era dessa dinastia de cineastas. Enfim, daí ele gostou da ideia, e aí no final de 2007 ele estava indo para lá, porque ele mora em Nova York hoje em dia. Aí eu falei, bom, então eu vou junto para ver se é tudo verdade, né, porque eu não queria cair na mesma roubada das minhas atrizes, né. Aí fui pra lá, conheci aí a família toda, os estúdios, vi as locações e a gente começou a conversar em como fazer essa coprodução. Pra mim tem uma coisa que é muito importante chamar corte final, que é uma coisa que toda produção, quem que tem a última palavra, assim, porque todo filme é um processo coletivo, é uma coisa que todo mundo dá o melhor de si, nas suas diversas áreas, né, direção de arte, direção de fotografia, figurino, montagem, roteiro, que são muitas áreas distintas que tem que formar um único corpo. E esse corpo, quem dá a visão e quem vai falando, não, mais pra cá, mais pra isso, mais isso aqui, quem tem um pouco mais essa captura esse corpo é o diretor. Só que assim, nos cinemas industriais, quem tem o corte final é o produtor. Nos cinemas autorais, quem tem o corte final é o diretor. Então toda a Europa, a maioria é o diretor, no Brasil, a maioria também é o diretor, assim, mas tem exceções. E lá, por ser indústria, quem tem o corte final é o produtor, que nem nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que eu já sabia desde o começo, então desde o começo eu já coloquei no contrato que eu ia ficar com o corte final. Eles aceitaram, e para eles era muito bom, porque como a primeira coprodução com o Brasil, começar a abrir um caminho ali de diálogo de outras coproduções, né? Então era uma coisa que era um valor muito baixo também. A gente tentou entrar em editais, a gente tentou rodar bolsinha na empresa, a gente tentou, assim... A gente fala rodar bolsinha porque é o perdão do meio, assim, metáfora, né? É metáfora. Mas não é porque assim, o governo ele dá... O governo ele dá... Tem uma porcentagem do imposto de renda das empresas que a empresa pode dar para um produto cultural. E aí,
chama artigo do audiovisual para filme e antiga lei Rouanet para peças de teatro, shows, outras coisas, né? Só que é um dinheiro que é público, né? Então todo mundo deveria ter acesso, mas o que acontece no nosso país é que não, só quem tem acesso são, enfim, quem tem acesso a essas corporações, né? Aí o que aconteceu é que chegou um momento que eu falei, nossa, tá demorando tanto isso, que se eu não for lá e fazer isso agora, vai cada um pro lado e esse filme, na verdade, vai se desfazer, a gente vai acabar não realizando. E aí eu fui no banco, perguntei se podia pegar um empréstimo. O BNDES não dá empréstimo, a não ser que fosse maior de 1 milhão. Eu falei, gente, se eu pegar 1 milhão, eu não vou pagar nunca mais, né? Tipo, eu tenho que fugir do mundo, né? Não vai dar. Mas aí nesse outro banco eles falaram que eu podia pegar com um carro. Aí eu falei, eu preciso mostrar o carro pra vocês. Tem que trazer o carro aqui, tem que comprovar que depois a pós-produção é super cara, enfim, aí vai crescendo, né? Mas essa parte foi o equivalente a um carro, na época o dólar estava 1,34, foi em 2008, antes da grande crise, né? E aí eu lembro que eu comprei assim, os dólares e foi cerca de 20 mil dólares mais ou menos que eu comprei na época. Mas por que também eu consegui isso? Porque lá na Índia eles estavam me dando a infraestrutura, parte da equipe, parte dos equipamentos, apartamento para ficar, equipamento, uma logística interna, enfim, tinha toda uma infraestrutura lá que eu podia contar com eles, né? Então por isso também ficou mais barato. Eu comprei as passagens aéreas assim, com esse dinheiro, dividindo o cartão. E aí esse valor que também não era muito alto para eles, para fazer, eles gostavam do roteiro, foi fazendo assim. Hoje eu já estou com outros projetos, eles já estão entrando com investimentos muito maiores em outros filmes, sabe? Mas eles querem procurar dinheiro agora para depois distribuir lá, né? E recuperar o dinheiro lá, então a gente continua tendo esse diálogo. Assim, se for pagar o salário de todo mundo, ele daria quase uns 600 mil reais. Sem o salário de todo mundo, porque daí eu dei cota do filme para todo mundo. Então todo mundo virou sócio do filme, se o filme ganhar muito dinheiro, todo mundo ganha. Mas também todo mundo sabia que, enfim, o tamanho do filme era esse, né? Foi feito com esse dinheiro do bolso, né? Todo mundo sabia que era um filme de guerrilha. E é o primeiro filme, o primeiro longa-metragem de muita gente envolvida também. Então acho que é uma coisa bacana para a carreira de todo mundo, de uma certa maneira. Quer dizer, na verdade é um passo, né? É um passo, exatamente. Mas aí também depois você consegue mostrar o filme e você consegue ter mais colaboradores. Então acho que cada passo que você conquista, né, nesses primeiros filmes é muito importante, você tem algo para mostrar. Não é mais confia na minha palavra, né, no cineasta iniciante, né? Confia nesse filme, você gosta desse filme, então é esse filme que você está investindo. Vai ficar mais fácil. Tinha 12 anos de idade, eu fui assistir um espetáculo de dança clássica indiana no Sesc, como que eu não tinha uma rapaz, e eu guardei o negócio, e eu lembro desse espetáculo, eu tinha 12 anos de idade, eu guardei o folder desse espetáculo, isso foi super forte. Eu estudei numa escola também que quando você tem uns 10 anos de idade, que é a escola da pedagogia Waldorf, você também estuda as mitologias, e aí ali eu também estudei a mitologia indiana, enfim, achava super interessante. Aí depois quando eu fui ver, cara, essa minha amiga, que era mais apaixonada, na verdade, pela Índia do que eu achei esse curso de dança clássica indiana, vamos lá fazer, essa mulher é incrível, vamos ver se ela dá aula pra gente, ela não dava aula pra ninguém, que é a Bhavana Ria, que é maravilhosa. A gente foi pedir aula pra ela, enfim, aí ela aceitou dar aula pra gente, então... E aí quando foi ver, a gente tava fazendo espetáculo com aquilo, e tava